falta marca, Renata, para o governo até agora? Ou essa coisa de reconstruir o legado que permitiu a reeleição do Lula é uma saída, digamos, factível para esse apontamento de que nada novo muito grande ainda não veio? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma nota de repúdio a Daniela Lima, porque a minha mente já havia esquecido o Golden Shower, o episódio, esse brilhante episódio da política nacional, e agora, de novo, não conseguirei mais desver que isso aconteceu. Obrigada pelo lembrete. Volto com a relatora também. Meu Deus! Mas não fui eu, foi a fonte. Eu estou sendo fiel, fidelíssima ao que eu ouvi. Então, muito bem. Fonte, cita outro exemplo menos Vivemos Golden Shower. Primeiro que eu estou achando muito interessante que esse clima, talvez uma muleta em alguns casos, né, que está sendo usada pelo governo de fazer essa oposição ao governo anterior, quando muitas vezes confrontado, e isso tem aparecido nos discursos de Lula, né, essa coisa de que o palanque ainda está com ele no governar, para tirar essa comparação dos estilos, né, que talvez fosse natural, mas, por exemplo, ele na visita ao Maranhão que fez ontem, ali falando sobre medidas do seu governo, encaixou ali rememorando a postura do governo antigo, uma crítica ao governo antigo. Ele está o tempo inteiro fazendo esse contraste como um instrumento para se comunicar não só com os militantes do PT, mas com a população como um todo, né? Quer continuar usando esse negativo, né? Estou fazendo tal coisa, o governo anterior, vocês estão lembrando? Fazia de outra maneira, então Lula quer manter viva essa comparação. Dani, não sei se de fato falta marca, me parece que de um lado em que houve celeridade foi bem-vindo, foi que o governo entregou logo de cara o seu plano para o Bolsa Família, por exemplo. Era uma promessa muito importante, isso foi feito, foi colocado, que eles diziam, encaminhado por medida provisória, o governo já conseguiu descolar ali um acordo para que essa medida provisória não caduque, né, o termo que a gente usa, não perca a validade, então você tenha garantido uma votação no Congresso transformando em lei as novas bases para o Bolsa Família. Do outro lado, você tem um monte de coisa que está precisando andar. Não à toa, o próprio Lula fez esse lembrete hoje, para ficar num exemplo, o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, ele falou ali, fez muito aceno à Haddad, mas também falou que parecia que eles estavam enrolando a população, porque a gente ainda não viu a cara desse projeto. 100 dias é uma marca importante, é claro que não se esperava que tudo acontecesse nos primeiros meses, mas tem alguns aspectos que estão parecendo que a coisa está demorando a andar, porque mesmo o arcabouço fiscal, que o PT já tinha dito há muito tempo que não ia ficar com a regra que estava, né? Então, por que se demorou tanto a se ver esse desenho final? Por que a gente ainda está esperando aqui os detalhes, o texto, o que vai garantir em termos de receita? Tudo isso, e eu não estou falando, nesse caso, da minha cabeça. Eu ouvi de uma importante liderança no Congresso que eles imaginavam que algumas coisas já iam ser mais rápidas, mais fáceis para o PT apresentar, não só porque o debate internamente ele já era antigo, mas porque o PT tem integrantes experientes, né? É o Lula 3 que a gente está falando, a gente não está falando de gente que não conhece como funciona a máquina pública e o executivo. E por fim, me parece que essa expectativa sobre, nossa, tem coisa que não está funcionando bem, ela está amplificada porque a gente teve bate-cabeça injustificado. Então, um exemplo também é aquela história do consignado, né, das linhas de consignado, a queda dos juros para esse grupo, porque a gente está falando de atores políticos da velha guarda, né? Como é que esse tipo de bate-cabeça se deu? Como é que esse problema foi autogerado dentro do governo? Então, quando você tem esse tipo de engasgo, aí fica mais fácil dizer, olha, será que eles estão indo como eles deveriam? Talvez a cobrança, se você não tivesse todos os ruídos de comunicação e de ação nesses primeiros meses, a cobrança fosse um pouco menor. Sem dúvida, achei que você pegou num ponto central, isso está muito claro na nossa linha do tempo, que é a necessidade que o presidente sentiu de ele vir a público e impor esse desgaste aos ministros geniais que saíam divulgando as coisas sem acertar com o chefe do governo, que em última instância é ele, sem acertar com o coordenador do governo, que é o Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil. Isso tudo amplificou, assim como
o tiroteio do próprio PT em cima das medidas anunciadas pelo Fernando Haddad. Isso tudo, e não sei se o Yuri Pita concorda, engrossa o caldo da ideia de descoordenação, de descompasso. Veja que a oposição não teve ainda um flanco para chamar de seu, para atacar, porque o fogo amigo e o bate-cabeça acabaram dominando as atenções de uma parte da política nesses 100 dias, além das brigas por espaços de poder que estão travando tudo no Congresso, o embate Lira versus Pacheco. Pois é, Dani, na verdade, eu vou na mesma linha do que você colocou, mas eu acho que é um passo a mais, na verdade, que é a grande questão é que o PT está fazendo um governo em 2023 como se estivesse fazendo em 2003, e não está. 20 anos se passaram e muita coisa aconteceu, não só no país, na política, não só na questão, nas dificuldades econômicas, mas na própria forma de se fazer gestão pública. E a grande questão é, sim, havia uma necessidade e claro, faz todo o sentido do ponto de vista político para o PT retomar marcas e políticas públicas que foram bem-sucedidas nos governos do PT, não só o Bolsa Família, que é o mais exemplar. O Bolsa Família é uma das melhores políticas públicas já produzidas no país na história. Isso é reconhecido mundialmente. A grande questão é a atual conjuntura. Depois da grande dificuldade política e institucional do 8 de janeiro, depois de toda a dificuldade institucional dos últimos 4 anos do governo Jair Bolsonaro, fazer política como se fazia 20 anos atrás é suficiente? Essa talvez seja a grande questão que está colocada. Se os instrumentos, os mecanismos, a forma de fazer gestão, de governar o país que o PT conhece, o know-how que o PT tem, talvez se revele insuficiente para o tamanho do desafio que o país apresenta. Não nas questões, talvez, a aprovação da nova regra fiscal e conseguir fazer funcionar a nova regra fiscal, que é o projeto tão politicamente bombardeado internamente, mas que mesmo os setores que eram hostis ou eram céticos em relação à capacidade de Fernando Haddad de apresentar uma regra fiscal crível, bem ou mal, está colocando à mesa um ponto de partida de discussão melhor do que o esperado, que é passível de ter uma discussão técnica com sarrafo alto. Então, nesse aspecto, o governo conseguiu elevar o sarrafo das discussões do debate público que está colocado nestes 100 dias. A grande questão, e talvez esse seja um motivo de frustração de apoiadores, ou de ceticismo, ou de crítica de quem não acredita que o novo governo Lula, o atual governo Lula, vai dar certo, é justamente se o governo brasileiro e se o PT e o atual governo têm condições de conseguir apresentar novos instrumentos para os desafios que estão colocados. Talvez essa seja o espírito da grande questão que se fica colocada, se o governo conseguiu ou não criar novas marcas, conseguiu entregar o que se esperava dentro de 100 dias de governo, porque há uma outra questão aí puxando até aquele último Datafolha. Uma das forças e o bônus e o ônus de ser uma figura política da força que Lula é a quantidade de expectativa que ele gera. E talvez isso, neste momento, também acabe dando essa sensação de certa frustração diante de quem teve 2 governos, 2 mandatos que foram bem-sucedidos do ponto de vista político e econômico, a despeito de ter enfrentado uma grave crise política e ética como a do Mensalão, mas que agora tem uma série de outros desafios que ainda não ficou claro se este governo vai ter as capacidades necessárias para superá-los ou não. Leandro, rapidamente quero te ouvir sobre isso. Não, Dani, a reação das pessoas ali, por exemplo, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que o partido Lula pegou uma terra arrasada e por isso que você revisitar as marcas que deram certo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, era importante porque não tinha orçamento, não tinha organização para nada. Beleza, esse discurso está colocado. Foram 100 dias aí falando da herança maldita que o Bolsonaro deixou, de que esse é um governo
de salvação nacional, salvação da democracia, mas agora faltam os outros muito mais do que 100 dias daqui para frente. O governo precisa colocar aí não só marcas, né, mas precisa responder, e aí muito dentro do que o Yuri disse, responder os problemas de hoje com soluções de hoje. Por exemplo, a gente acabou de ver o ministro Flávio Dino falar sobre um tema que não era da realidade brasileira quando Lula foi eleito pela primeira vez, nem quando Temer assumiu o poder no Brasil. Depois a gente só foi começar a entender essas questões a partir do governo Bolsonaro. Cronologicamente, essa é a história. E o governo precisa lidar hoje com os problemas que estão colocados para o país, sem ficar olhando para o retrovisor o tempo todo, que foi um pouco das marcas, né, que a gente viu nesses 100 dias.